Olá, turminha, estamos de volta agora com a aula de ciências. Peço que todos abram seus livros na página 22. Nós vamos falar do solo. Nós vimos nas outras aulas, nós falamos sobre o ar, a poluição do ar, e agora nós vamos falar sobre o nosso solo. Vamos lá, todos na página 22? Então, vamos aí acompanhando aí o texto, tá? No primeiro momento, o texto está falando aí que todos os seres vivos vivem nessa camada externa terrestre do nosso planeta. Ou seja, tem uma camada externa por fora do nosso planeta, não é por dentro. Eu trouxe aqui uma exemplificação só para a gente poder entender mais ou menos. Quando a gente vê, né, a gente entende melhor. Então, a gente já tentou desenhar aqui um planeta Terra. A gente não sabe desenhar muito bem, mas, né, a gente tentou. Camada externa, tá vendo? É por fora. A gente não vive aqui dentro, tá? Aqui dentro tem outras coisas, tem outras camadas de outras coisas que nós vamos estudar mais pra frente. Nós andamos aqui por fora. Então, a camada terrestre externa é essa daqui que a gente vê. Quando nós vemos ali, a gente pega a imagem da internet, planeta Terra, toda aquela partezinha verde, né, que a gente vê, que são os países, é por onde a gente anda, onde a gente caminha, onde tem as plantas, onde nós temos lá nossas plantas, lá, nossos frutos, onde o ônibus passa. É nessa terra aí mesmo que a gente usa, é essa aí mesmo, onde a gente tá vendo, é isso aí. Enfim, e aí tá falando que a terra, esse solo, ele sofre algumas modificações através do tempo. Ele vai mudando por conta da água, movimentação da água, através de ações humanas, vento, calor, frio, tudo isso faz com que aquele solo se modifique, né? Então, aí nessa mesma página 22, nós temos algum exemplo de modificações que o solo vai tendo através do tempo, através de mudanças climáticas, de tudo que possa acontecer com esse solo. Então vamos lá, olha aqui. Na primeira parte, nós temos aqui um solo, uma rocha em desintegração, ou seja, ela está se desfazendo por algum motivo. Alguém pode perceber qual o motivo, o porquê que está fazendo com que essa rocha se desintegre? Está acontecendo algo, olha só. A rocha original começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e de várias temperaturas. Então, não tem aquela história de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Acontece mesmo. Mesmo a rocha sendo tão dura, conforme tanto que aquela chuva cai, né, naquele mesmo local, o vento, né, as variações de temperatura que acontecem ali, a rocha vai se modificando. E depois nós temos aqui a parte 2, a próxima mudança. Olha só como que essa rocha ela se fragmentou, né? Ela foi se deteriorando, ela foi se abrindo, né? As rochas começam a aumentar de tamanho, permitindo que plantas, fungos e bactérias se instalem. As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando as rochas, olha só. Já começa a acontecer aqui, a existência de fungos, de raízes de planta, tá? Não foi necessário o homem colocar uma sementinha lá para a planta nascer, tá bom? Isso é de acordo com a natureza, a própria natureza se encarrega disso. Depois nós temos aí a terceira imagem. Fragmentos minerais e matérias orgânicas, olha aqui. Nós já temos raízes, nós já temos aqui bactérias, nós temos aqui seres vivos, temos animais aqui também. Os animais e vegetais mortos misturam-se ao solo, fornecendo matéria orgânica. A matéria orgânica é todo material que vem da natureza. Então, depois que esse bichinho aqui morre, que essa raiz se finca, que existem essas bactérias, como fungos, como por exemplo cogumelos, que são fungos, isso serve como se fosse um adubo, uma forma de fertilizar aquela terra.
e deixar aquela terra ainda mais saudável, né? Então, olha aqui, ó, nós temos aqui o coelhinho que se deteriorou, aquela carnezinha dele, ó, a terra, os fungos, né, já comeu e formou-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar as árvores. Olha como a raiz já se fincou, já está bem mais embaixo. No seu interior já existem seres vivos, como minhocas e raízes das árvores. O processo de formação do solo é contínuo, tá vendo? O próprio solo, ele vai se fertilizando, a própria natureza se encarrega disso, tá? Então, um fruto que caiu de uma árvore e ficou ali no solo vai servir como matéria orgânica para alimentar aquele solo. Um animal que morreu e fica ali vai servir como matéria orgânica para alimentar esse solo, tá? Tudo que vem da natureza e cai naquele solo vai servir como matéria orgânica, tá? Então as rochas, elas demoram um pouquinho para que essa transformação aconteça, tá? Então vamos lá, continuando. As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Os restos desses seres vivos fornecem a matéria orgânica, como já foi exemplificado aí, como matéria orgânica para nutrir esse solo, para deixar esse solo mais fértil, tá? Então, os bichinhos também que morrem, que ficam ali naquele solo, também servem como fertilizantes daquele solo ali, tá bom? Continuando. Vamos lá, agora todos na página 23, vamos falar sobre a erosão. No solo, acompanhando no livro, tá? No solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre. Ela se modifica naturalmente pela ação do vento, da água, dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer o fenômeno chamado erosão. Esse processo provoca o desgaste dessa camada superficial da Terra, essa camada aí da Terra aí por cima, onde a gente caminha, essa é a camada superficial. Por quê? Porque lá embaixo tem uma camada interna, né? Nós andamos nessa camada superficial, é onde a gente caminha. E com todos esses desgastes, acaba esse solo perdendo esses nutrientes, fica um solo sem minerais, sem nutrientes, para que ele possa se desenvolver corretamente. Então, como que a gente pode devastar esse solo? Através das ações do homem, poluição, jogar lixo, né? Os lixões que nós temos aí, joga todo esse lixo aí na terra, aquele solo fica pobre. E aquele solo fica um solo até prejudicial à nossa saúde, né? Os mares, os ventos, acaba se vindo uma catástrofe, uma chuva muito forte, que pode aí alterar aquele solo. Então, inúmeras coisas que podem acontecer, que pode alterar e que pode danificar aquele solo, tá? A água da chuva é capaz de arrastar grande quantidade de partículas e materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e sais minerais presentes no solo. A erosão também pode ocorrer pela água dos rios, capaz de carregar grande quantidade de terra de suas margens, e dos mares que fazem escavações, buracos e carregam pedaços de rochas e areias para outros lugares. Outras ações do homem que prejudicam também o solo são as queimadas e o desmatamento. O desmatamento, as árvores, ela protege o solo. Quando vem uma chuva muito forte, por exemplo, aquela pancada de chuva não cai diretamente no solo. Ela primeiro cai nas árvores e depois cai no solo com uma força bem menor. Então, acaba que também ajudando a proteger aquele solo. E as queimadas, que não tem nem que
ser falado, né? Quando você queima aquele solo ali, para você conseguir revitalizar aquele solo e trazer novamente os nutrientes, vai durar bastante tempo. Ou talvez o solo acaba nem podendo ser recuperado novamente. Agora vamos passar rapidinho falar sobre os cuidados com o solo na página 24. O primeiro cuidado aí que nós vemos é a drenagem. A drenagem é você retirar o excesso de água que existe ali naquele solo. Depois nós temos ali a irrigação, que é você colocar água, né? Jogar água naquele solo que precisa de água. Então nós vemos aí que para ter o cuidado com o solo, nós temos que conhecer o solo, o que aquele solo está precisando naquele momento. Se o solo está ressecado, se o solo está encharcado, é preciso drenar, retirar água. Se o solo está seco, é preciso irrigar, jogar água naquele solo. Depois nós temos aí o processo de aração. Arar é fazer aquele solo ficar mais fofo. Então tem um movimento de como se fossem umas garrinhas, e ele faz isso aqui, ó, no solo, para que aquele solo ali fique mais fofo. Depois nós temos aí a adubação, que é você nutrir aquele solo ali, né? E depois nós temos a rotação de cultura, que é você trocar a cada plantio, você trocar o alimento que vai ser plantado ali. Então, se naquela plantação ali, naquele tempo, você plantou, por exemplo, alface, folhas, na próxima plantação você vai plantar ali frutos. Se for um solo fértil, se pegar, para você ter aquela rotatividade. Por quê? A plantação de alface precisa de nutrientes diferentes da plantação de maçã, por exemplo, né? Um precisa de uma coisa e outro precisa de outra. Então, para aquele solo não ficar com muita concentração de certo tipo de nutriente, é preciso que troque para aquele solo receber todos os nutrientes necessários para tudo, né? Então, por isso que existe essa rotação de cultura, essa rotação de plantio, para aquele solo poder receber todos os nutrientes necessários para ele, né? Então, é isso, crianças. Foi a aula de hoje de ciências. Façam aí as atividades da página 25, somente da 25, e façam com atenção. E na próxima aula nós vamos estar corrigindo. Qualquer coisa, podem mandar um áudio, uma mensagem aí aqui no grupo, que eu vou estar tirando todas as dúvidas, tá bom? Obrigada pela aula de hoje e até amanhã. Tchau, tchau.